Vamos falar de classes, objetos, atributos e métodos de classe e seus construtores. Agora começa a ficar interessante de verdade, para a gente começar a trabalhar com classe, para a gente entender o que é uma classe, o que é um objeto, o que isso significa. Bom, pessoal, como a gente já falou, né, lá na linguagem de programação, classes são representações do mundo real abstraídas para programa, a fim de utilizar suas características ou comportamentos dentro da instrução de código. Então é um conceito, né, uma abstração que a gente traz do mundo real para o nosso código para a gente poder utilizar. Classes são um elemento principal da orientação orientada a objeto, onde toda a regra de negócio do programa e sistema estará. Então a gente utiliza toda essa regra dos nossos sistemas, regra de negócio, né, o que tem que ser feito, o que não tem. Praticamente tudo dentro da programação orientada a objeto utiliza classe. Vale lembrar que classe é o molde daquilo que queremos usar no programa e que esse molde não precisa conter exatamente tudo que ele tem no mundo real. Utilizaremos somente aquilo necessário para o problema qual o programa resolva seja atendido. Ou seja, o que é isso que a gente está querendo dizer, né? Quando a gente cria uma classe, ela é só uma abstração do nosso mundo real para algo do código, né? Ela é, então, como a gente falou ali, ela é um molde, né? A gente o que seria esse molde, né? A gente cria a classe conta bancária, por exemplo. A gente tem a conta bancária, que é algo que a gente tem no mundo real. Para trazer para o nosso código, a gente vai criar essa classe de conta bancária, que é esse molde. E depois, o objeto, ele é a parte, vamos dizer assim, concreta, não concreta, né? Mas a parte que é o preenchimento desses moldes. Então, se eu criar uma classe de conta bancária, ela é só uma classe, ela não é nada, eu defini uma classe. Aí depois eu crio um objeto dessa classe. Então a classe ela é só definição no código e aí ele tem o objeto que é essa definição dessa classe, ele cria esse objeto para a gente preenchendo no formato que a gente definiu de dados que vai ter nessa classe. Então a gente cria uma variável do tipo dessa classe, que é o nosso objeto, que irá preencher de acordo com os dados que a gente passa para essa classe. Então, a grande vantagem de utilizar objetos ao invés de múltiplas variáveis é justamente a facilidade de manipulação e sentido dentro do programa, facilitando o programador a entender que todos aqueles infinitos dados pertencem a uma classe molde, né, que faz sentido no mundo real. Então, pessoal, quando eu crio uma classe, né, que eu fui lá e defini class, conta bancária, depois eu mostro como funciona o construtor, mas eu estou definindo uma classe, aí depois como que eu vou instanciar essa classe criando um objeto conta1 igual conta bancária. Então eu tenho a classe minha e o objeto conta1 que é um objeto dessa classe. Então eu estou instanciando esse conta1 de acordo com os atributos que tem nessa conta bancária, que é essa classe que a gente definiu, né? Então, pessoal, aí a gente tem os construtores. Então, o que é? Para a gente construir esse objeto, tem o construtor da classe, que é os atributos que a gente vai passar para ela definir para a gente esse objeto de acordo com a classe. Então, quando a gente cria uma classe, a gente precisa de dentro dela um método, uma função, né? Que é uma função reservada já do Python, para iniciar o construtor, o que vai construir essa classe e que parâmetro a gente vai passar. No Python, pessoal, essa classe se chama init, underline, underline, init, underline, underline. E entre parênteses, self. Esse parâmetro self, ele é obrigatório, pessoal. Quando você quer criar uma classe que não tem nenhum atributo, só uma classe mesmo, você mesmo assim passa só o self, e esse pass é apenas para identificar que não tem mais nada ali, né? Quando você não tem nenhuma linha, para não ficar em branco, que o Python, para ele identificar que encerrou ali, você tem que colocar pelo menos o pass, quando você não vai colocar mais nada. E aí, pessoal, esse self, ele é como se fosse, na tradução mesmo, tipo, auto, é como se fosse você utilizar essa variável self para pegar os atributos de dentro dessa classe, já que vai fazer um pouquinho mais sentido para vocês. Deixa só eu
dar sequência aqui, que daqui a pouco a gente liga esses pontos de tudo que eu tô falando, tá? Tô falando primeiro de classe, de objeto, de função do construtor nosso, já que a gente vai fazer toda essa ligação entre eles. Então, os atributos, pessoal, são as características daquele molde, daquela classe que tem para atender um problema de qual o programa vai resolver. São variáveis que pertencem àquela classe que a gente está definindo e que só pode ser acessado quando o objeto é instanciado daquela classe e você acessa o atributo. Então, olha quanta coisa que a gente falou aqui: classe, objeto, construtor e atributo. Então, a gente tem a classe, que é o molde, o objeto que a gente vai instanciar daquela classe com o construtor. O construtor vai construir e colocar nesse objeto essa instância dessa classe com os atributos que a gente definir, tá? Então, como é que a gente faz isso? Por exemplo, uma conta bancária, ela tem, no mundo real, né, ela tem um tipo, né, se é conta conjunta, conta corrente, se é conta poupança, se ela tem um número e uma agência. Então, essas informações do mundo real, a gente trata como atributos da nossa classe. Então, aqui a gente definiu, uma classe conta bancária. E o nosso método construtor para construir essa classe, que é por default, né? Eu até esqueci de mudar aqui, no Python. Beleza, aqui, a gente define as propriedades diretamente nesse construtor. O self, que é o padrão, que sempre tem que ir no construtor do método desse método da nossa classe, e os outros atributos que essa classe vai ter. Então, essa classe, ela tem quais atributos? O atributo tipo, o atributo número, o atributo agência, que o nosso construtor define nela e ele seta no nosso self, ou seja, dentro do nosso conta bancária, nossa classe, tem uma variável que é utilizada dentro do escopo da classe, que é o ponto tipo, eu estou atribuindo o que for passado no construtor dessa classe. Classe é como se fosse o planta desenhada pelo arquiteto, o objeto é a casa construída. Isso, dá pra gente fazer essa referência. É como se fosse isso mesmo, o Everaldo. Porque é igual a gente pensa, tipo, caneta. O que é uma caneta? Caneta é uma caneta. Se a gente só falar caneta. Aí quando a gente pega o objeto caneta, ela tem os atributos dela. Ela tem uma cor, ela tem um tamanho, ela tem um tipo de caneta que ela é. Se ela é ponta fina, ponta grossa. Então, isso, no mundo real, é exatamente isso que a gente traz para o mundo aqui do desenvolvimento. Então, a caneta, só caneta, quando eu falo caneta, o que é uma caneta? É uma caneta, você não sabe o que ela é, se não tiver o objeto dela. Então, a nossa classe conta bancária, o que ela é? Uma classe, é a conta bancária. Quando a gente instancia o objeto, aí sim a gente tem um objeto que ela tem uma conta bancária que ela vai ter um tipo, que ela vai ter um número, uma agência. Vamos mostrar aqui, Aqui a gente definiu, a gente criou nossa classe, conta bancária. No construtor a gente está passando o self, que é obrigatório, o tipo, o número e a agência. Aí agora a gente vai criar o objeto dessa classe, a gente vai instanciar ele. Então, pessoal, a gente tem conta 1, a gente está criando um objeto conta 1 da classe conta bancária. Entre parênteses, eu vou passar os atributos do meu construtor. Então, quais são os atributos que eu tenho? Voltando aqui. O primeiro é tipo, o segundo é número e o terceiro, agência. Então, quando eu estou instanciando a minha classe conta bancária, né, escrito da mesma forma, né, com letra maiúscula, eu passo entre parênteses a construção dela, os atributos de construção dela. Então, o primeiro tipo, conta corrente. O segundo, o segundo número, qual que é o número dela. E o terceiro, a agência. Voltando aqui, o construtor. Tipo, número, agência. Criamos aqui um objeto conta 1, que está instanciando da classe conta bancária, criando com os atributos do tipo conta corrente, do número 35662, da agência 001. E eu posso acessar essas informações, né, esses atributos, da conta 1.tipo, por exemplo. E aí ele vai trazer para mim esse atributo tipo que é corrente. Então a gente pode ir lá e criar um outro objeto, conta 2, agora é um outro objeto, né, da mesma classe, porém um objeto diferente que instanciou
da mesma classe, que ele tem as especificações dele. Ele tem os atributos dele, o tipo, o número e a agência. Então, ele é um objeto diferente da outra. Conta 1 é um objeto, conta 2 é outro objeto. E eles são diferentes, objetos diferentes. Como se fosse no mundo real mesmo. No nosso código também são objetos diferentes. Da mesma classe? Sim, mas objetos diferentes. Métodos. Os métodos, né, como eu expliquei um pouquinho agora, são as ações, comportamentos que aquele molde, a nossa classe, deverá ter para atender o problema para o qual ela resolve. Então, são funções dentro da nossa classe, que pertence à nossa classe, que vai executar alguma coisa. Segue no mesmo padrão de funções que a gente tem no código, né, de ter um nome, um parâmetro de entrada e o escopo. Lembra? Beleza, vamos seguir então. Ó, agora a gente tem a nossa método que a gente criou dentro da nossa classe. Então, vamos criar, por exemplo, um método de exibir dados dessa conta. Então a gente tem todo aquele construtor antes aqui, tá, pessoal, do nosso class. E depois de baixo lá, que é aquele init, passando aqui, ó, definindo quais são os atributos e tudo mais. Depois que a gente criou aquilo, a gente coloca uma função dentro da nossa classe. A função exibir dados da conta. Por padrão, pessoal, tem que ter toda função dentro de classe no Python tem que ter o parâmetro self, tá? Senão ele vai dar erro aí. Então ele tem que ter o self, mesmo se não tiver nenhum parâmetro, eu não vou receber nenhum parâmetro nessa função. O self ele tem que ter quando é dentro de uma classe. E aí, esse método, eu vou printar as informações da minha classe. Eu vou pegar o self, ou seja, né, aquele que a gente falou, que é as variáveis que pertencem à minha classe conta bancária, que foram definidas lá no meu atributo, self.tipo, e vou printar ali nessa string que a gente está concatenando. Aí, como é que eu chamo essa função? Da mesma forma, a gente cria o objeto lá, igual a gente criou da outra vez, conta 1 igual a conta bancária, passando os atributos, e eu quero chamar a função dessa classe, desse objeto que eu instanciei dessa classe. Que lembra? A gente chamou aqui de exibir dados conta. Então, eu vou pegar esse objeto que eu criei, conta 1, ponto, essa função que eu criei, exibir dados. Então, eu vou chamar esse exibir dados do objeto conta 1. Entendeu, pessoal? Então, é assim, é bastante coisa que eu passei aqui agora, é bem importante essa parte da gente aprender, que é o core assim mesmo da programação, né? Que é a classe que a gente começa a entrar em programação orientada a objetos. Então essa parte aqui vocês têm que pegar muito bem, pessoal. É muito importante vocês entenderem muito bem o que está acontecendo aqui, tá? Eu vou fazer os exemplos aqui dessa parte 3, de tudo que a gente fez de criar uma classe, de instanciar essa classe, mas a gente tem que... Vocês têm que entender todo o conceito, isso é muito importante. Então, se não entender, pessoal, manda no chat aí a dúvida, a pergunta, porque é muito importante esse conceito de classes, tá? Que a gente começou a entrar em programação orientada a objetos de fato. Bom, vamos implementar isso que a gente fez, esse exemplo aqui, pessoal. Com bastante calma, bastante atenção. Vamos criar um novo arquivinho aqui, parte 3. Beleza. Seguinte, vamos criar aqui, ó, class, vamos criar uma classe aqui em cima mesmo, conta bancária. Beleza, aqui a gente está definindo uma classe conta bancária. E aí, o que a gente tem que ter, que é obrigatório, mas aí eu vou até essa parte aqui, né, que a gente tem um desafio que depois a gente não vai fazer não. Eu vou só mostrar aqui no código isso que a gente acabou de falar aqui, tá? De classe, como é que eu vou criar, instanciar, para ficar bem claro esse conceito, que eu acho que é muito importante, tá? Vamos lá. Vamos, class, conta bancária. Aí o que a gente vai fazer? O nosso, que é obrigatório ter, o objeto de construtor da nossa classe. Então, ou seja, def, init, self, pass. Aqui esse pass, pessoal, se eu não deixar nada, por exemplo, eu quero criar sem nenhum atributo, eu não quero fazer nada, ele dá um erro, tá vendo? Ele dá um erro de sintaxe. Se eu não tiver nada, por exemplo, class conta bancária, o que ele tem depois dele aqui? Ele tem o def. E o def, quando eu abrir, se eu não for colocar nada, eu tenho que colocar um pass. Para significar assim, ó, igual aqui,
que eu coloquei, não tenho nada. Então, se eu tirar, ele vai dar erro, tá? Então, eu criei uma conta bancária, por enquanto, sem nenhum atributo no nossa função aqui do nosso construtor da nossa classe. Mas, vamos fazer igual no exemplo aqui, ó, para a gente entender. Por enquanto, eu estou definindo a classe, pessoal. Ó, voltando, sempre muito importante a gente fixar esses conceitos. A classe, ela é um molde. Como eu falei, a classe ela é um molde, ela não existe, vamos dizer assim, na prática ali. Né? Quando eu falo assim, caneta, o que é uma caneta? Você não sabe o que é uma caneta, né? Ela pode ser azul, vermelha, grande, pequena. Mas quando eu pego e te mostro uma caneta, um objeto, aí você sabe que ela tem todos os atributos dela. Então eu instanciei praticamente, vamos dizer assim, né? Vamos colocar a grosso modo na vida real. Aí no código eu tenho a classe, que seria a caneta. Instanciar uma caneta seria o quê? Criar de fato o objeto dessa caneta. Ou o que a gente vai fazer aqui, criar o objeto da conta bancária. Tá? Então vamos aqui. A gente tem um molde, a gente criou desse molde, então que a gente tem tipo, a gente tem conta e agência. Aí a gente está recebendo como parâmetro na classe, né? Então a gente está recebendo quando a gente constrói, quando a gente instancia uma classe, ela chama o método construtor dela, que é o init, passando esses... Perfeito, Luca, é preencher essa classe, mas não seria preencher a classe, seria preencher o objeto dessa classe com os atributos, tá? Porque a classe, de fato, ela não vai, você não vai manipular a classe, você vai manipular o objeto dessa classe. Entendeu? Aí, beleza. Então aqui, ó, a gente tem o nosso construtor init e a gente tem 3 atributos. Então a gente vai dar um self.tipo. Essa variável tipo não é esse tipo aqui. É o self, então, ou seja, é o do escopo da minha classe. Certo? Então, o escopo da minha classe, para eu acessar ela na minha classe inteira, eu vou receber o tipo. Então, o que eu passar no meu parâmetro de construção, eu vou colocar aqui no self.tipo, então, ou seja, no escopo da minha função, self.conta, mesma coisa, self.agência. Então, olha, o que você falou de preencher, quando eu instanciar, igual a agência, quando eu vou instanciar, eu vou preencher esse objeto aqui dessa forma, isso aqui que está sendo preenchido. Então, a classe ela só está definindo o que está sendo preenchido. Entendeu? E o que vai acontecer ali dentro? Quais atributos que essa classe tem? Então, uma conta bancária, ela tem o quê? Ela tem tipo, ela tem conta e ela tem agência. Então, qual? Não sei, porque é uma classe. Então, o objeto que vai definir qual tipo, qual a conta e qual a agência. Quando eu instanciar esse objeto, que eu vou passar essas informações. Beleza? Então, se eu ter aqui, ó, vou criar uma conta 1 igual conta bancária. E vou passar como parâmetro tipo corrente. Vamos lá. A conta é 6548 e a agência 570002. Beleza. Então, olha só. Conta 1 é o meu objeto. Que isso aqui, esse fato de eu colocar um igual, chamar o nome da minha classe e passar os parâmetros que eu quero definir para ela, chama instanciar um objeto de acordo com uma classe. Então eu estou instanciando a minha conta 1 de acordo com a classe conta bancária. Então ela vai ser um objeto do tipo conta bancária e passando os atributos tipo conta corrente, conta o número da conta e agência o número da agência. Certo? Se eu der um print, vamos ver um print conta 1. Vamos ver o que ele vai mostrar pra gente aqui, ó. Tá vendo que ele trouxe um negócio meio doido aqui, né? Que underline main, ponto, conta bancária, object at. Isso aqui, pessoal, eu tô dando um print conta 1. O meu conta 1 é o quê? É um objeto. Então, ele printou exatamente o que é um objeto do tipo conta bancária. Olha que legal. Então, ele já até sabe que tem uma classe que se chama conta bancária. Eu criei um objeto dela. Então, é um objeto de conta bancária. E se eu quiser mostrar o tipo dela, corrente, olha que legal. Se a gente pegar, vamos fazer igual estava ali, ó. A gente instanciou e vamos printar a conta, né? Exatamente o que a gente fez. Conta criada, aí a gente vai colocar aqui, ó, tipo, conta1.tipo,
Vamos colocar conta, dois pontos, conta 1 ponto, conta e agência, conta 1 ponto, agência. Vamos rodar, ó, conta criada, tipo, conta corrente, então ele está acessando o meu atributo tipo. Quando eu chamo isso aqui, o nome da minha classe, eu estou instanciando, passando os atributos. Então ele tem o atributo tipo, atributo conta, atributo agência. E eu posso acessar esses atributos chamando eles pelo nome. Então, ponto o nome do meu atributo, ele vai trazer para mim o que foi criado daquele objeto. Então, vamos criar outro objeto aqui agora um objeto diferente da mesma classe. Então, olha lá, ó, vou instanciar um novo objeto. Agora vamos colocar aqui poupança. Essa vai ser do tipo poupança. O número dela aqui vai ser 3449 e a agência 978889. Aí vamos printar também. Vamos colocar aqui, ó, conta 1 criada, conta 2 criada. Aí aqui, conta 2 ponto tipo, conta 2 ponto tipo, ponto conta, conta 2 ponto agência. Então, olha que legal, pessoal. Vamos rodar de novo aqui. Conta 1 criada, tipo poupança, tal, todas as informações. E a mesma coisa para outra. Então, olha, a gente tem dois objetos da mesma classe, mas são objetos diferentes. Então, igual eu falei, existe caneta, certo? E quando você pega o objeto caneta, você pode mostrar dois objetos de caneta e um tem os atributos dele, uma é vermelha, por exemplo, a outra é azul. Então, são objetos diferentes, só que ambas são caneta. Aqui é a mesma coisa. A gente tem a classe conta bancária com os atributos dela e eu instanciei essa conta 1 e essa conta 2. Então são dois objetos da mesma classe e cada um você manipula do jeito que você quiser. Se eu quiser fazer aqui, ó, conta 1 ponto tipo, agora ela vai ser do tipo poupança. Deixa eu fazer o seguinte, ó, poupança. E vamos dar um print nela de novo, só que ao invés de criada, vamos colocar aqui, ó, alterada. Olha que legal, pessoal. Eu criei aqui a conta 1, né? Igual eu tinha feito aquela hora, mesma coisa, e printei. Só que eu vim aqui agora, nesse meu objeto conta 1, eu quis mudar um atributo dele. Eu já tinha iniciado ele, então, não me lembro quem que fez a pergunta, se isso aqui eram constantes ou não. São variáveis, né? Os atributos, eles são variáveis. Então eu criei ele primeiro com o valor, o tipo conta corrente, só que eu quis alterar. Não, agora é poupança. Então conta 1 ponto tipo, quero mudar esse atributo do meu objeto. Então olha que o conta 2 ele permanece, não, o conta 2 é um outro objeto, é outra coisa. Então manteve o conta 2 lá da mesma forma e o conta 1 eu alterei o tipo dele e ele foi alterado para o tipo de conta poupança. Então eu alterei um tipo eu alterei um atributo desse meu objeto. Entendeu, pessoal? Então, assim, isso é muito importante de vocês entenderem esse conceito do que está acontecendo aqui, né? Essa parte aqui de orientado a objetos é uma das partes mais importantes que você tem que saber, independente da linguagem de programação. A gente está aprendendo isso aqui em Python, mas o conceito é o mesmo em todas as linguagens. O que vai mudar é o quê? Aqui no Python a gente instancia assim, né? A gente define o construtor assim. No Java é com outra sintaxe, mas o conceito é exatamente o mesmo. De atributos, de classe, de objeto. Objeto também é a mesma coisa lá no Java. Lá no C# vai ser a mesma coisa, só que são sintaxes diferentes. O conceito da programação é o mesmo. Por isso que isso é tão importante de vocês aprenderem agora, né? Vocês fixarem esse conceito, né? Não se atentem tanto aos detalhes de sintaxe e tentem entender o conceito do que está por trás disso, né? Como eu falei, a classe ela é só o molde, né? Ela não existe mesmo ali. O que existe é o objeto. Quando você instancia dessa classe e você manipula ele da forma que você precisa para você, de acordo com a regra de negócio que você tiver aqui fazendo seu problema, tá, pessoal? Vamos fazer um exemplozinho aqui de uma função aqui dentro, tá, pessoal?
aqui dentro da nossa classe. Então, ó, vamos criar uma função, mesmo esquema aqui, def exibir dados da conta. Então, olha que já até preencheu com self aqui pra gente, que era o obrigatório. O que essa função aqui vai fazer? Ela vai dar um print dos meus dados. Então, esse print aqui, ó, eu quero uma função para ele. Eu não quero ficar chamando esse print aqui toda hora lá fora. Eu quero assim, ó, informações da conta. E aí, opa, o que ele vai printar? Só que aqui era a conta 1, que era o objeto. Aqui dentro da classe, eu ainda não tenho, ele não é objeto, ele é uma classe, né? Então, assim, essa classe, ela é o molde. Então, eu uso o self, porque essa variável tipo, ela vai estar aqui dentro. Quando ela for instanciada pelo objeto, aí que ele vai chamar essa classe aqui, tá, pessoal? Então, por isso que eu tiro esse nome aqui, porque ele não é objeto ainda, ele é só um molde. Então, self, porque esse self significa que essa variável está no escopo todo da minha classe ali, né? Dentro da minha classe, não só dentro desse método. Se eu deixasse só tipo, ele vai dar erro, porque ele acha assim, ele está achando que eu estou procurando algo dentro dessa classe, dentro desse método. E não existe nada dentro desse método, nenhuma variável tipo, né? Então, por isso que eu tenho que colocar o self.tipo, beleza? Então, criei esse método aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos apagar esses prints aqui. Então, eu tenho conta 1, instanciei ela, conta corrente, e agora eu vou chamar esse método da minha essa função do meu objeto, ponto, exibir dados da conta. Eu criei esse método dentro da minha classe. Então, aqui dentro, por enquanto, ele é só uma função que vai estar pertencendo ao meu objeto quando eu instanciar ele. Entendeu? Então, vamos mostrar aqui, ó, exibir dados. Informações da conta 1. Tipo, corrente, conta 6548 e agência 57002. Então, pessoal, eu criei a conta bancária, instanciei meu objeto com o nome de conta 1 e chamei essa função que tem definida na minha classe. Conta 1 é um objeto do tipo conta bancária, né, que é uma classe, e dentro dessa classe eu tenho uma função que é executada lá, que é exibir dados. Então ele vai pegar essas variáveis que foram instanciadas desse objeto. Quando eu chamar essa função, então esse self.tipo, então o objeto tem esses atributos que eu passei quando eu criei, e aí ele é chamado aqui. Então, vamos printar agora, deixa eu comentar isso aqui, a conta 2. Vamos falar aqui, ó, conta 2 ponto exibir dados da conta. Olha aqui, deixa eu tirar isso aqui. Informações da conta. Informações da conta, tipo conta corrente, conta 65, agência 57002. A outra que eu printei, que é do meu objeto, conta 2. O que ele é? Uma conta conjunta, outro número de conta, e ele tem outro número de agência. Então, pessoal, esse conta 2 aqui é um outro objeto, e esse conta 1 é um outro objeto, eles são da mesma classe, porém eles têm atributos diferentes. Então, pessoal, voltando aqui, ó, a gente tem esses dois objetos, né? Vocês viram que a gente chamou o mesmo método, porém, por que esse exibir dados exibe uma coisa e esse outra? Porque esse exibir dados, ele está atribuído a esse objeto, e esse objeto tem informações, tem atributos específicos dele, né? Então, por exemplo, a gente tem carro, uma classe carro. Vamos supor, carro na vida real. Quando eu falo carro, qual carro que você não sabe? Carro é como se fosse uma classe. Só que se eu falo para você, eu tenho um carro branco e você tem um carro vermelho, são dois objetos diferentes. O meu é branco, o seu é vermelho. E o meu carro e o seu carro tem a função ligar, não tem? Então, se eu ligar o carro, se eu chamar o carro meu branco e chamar ele ligar, eu vou estar ligando o meu carro, não vou estar ligando o seu. São objetos diferentes. Então, pega essa analogia e traz para cá. Então, a gente tem esses dois carros. O meu é o branco, o seu é o vermelho. Se eu chamar a função ligar do meu carro, eu vou ligar o seu? Não.
os nossos dois são carros, porém o meu é o branco e eu chamei o ligar do meu, não chamei o ligar do seu, porque eles são objetos diferentes. Pega essa analogia, traz para cá, que vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Então tem o conta 1, que tem os atributos dela, as informações dela e as funções que ela tem, que vai servir para todos os objetos dessa mesma classe. Porém, cada um é chamado de uma forma e não interfere um no outro. Eles têm as mesmas formatos de atributos, né? Que o conta bancária meu, eu tenho os mesmos tipos de dados que os seus tipos de dados. Porém, dados diferentes. Os meus são do meu objeto e o outro do outro objeto. Do conta 1, do conta 2, conta 3. N contas que eu quiser criar. Beleza, pessoal? Aí a gente tem aqui, a gente mostrou como fazer o exibir dados, né? Como chamar uma função. Deixa eu só mostrar essa alteração aqui, ó. Que é o que a gente tinha feito aquela hora. Então eu vou alterar o tipo para poupança agora, né? Porque ela é corrente. E eu vou alterar para o tipo poupança e quero exibir esses dados. Se eu der aqui um print, olha lá, a conta 6548 ela era corrente, né? Certo? Quando eu chamei aqui, esse método dela era corrente, porém eu alterei para poupança, chamei para exibir de novo, e ela alterou esses dados. Beleza? Bom, pessoal, eu acho que sim, já tem muito conteúdo para hoje, né? Tem bastante coisa, eu expliquei aqui, tem um desafio que a gente não vai fazer hoje para não ficar muito puxado, a gente vai explicar na próxima aula. Mas assim, eu queria passar bem detalhado mesmo para vocês essa questão de classe, de atributos, de objetos, o que é instanciar, o que eu faço com esses atributos. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho, né, que é difícil a gente entender quando é no código, mas quando a gente traz para o mundo real e faz uma analogia, fica um pouquinho mais fácil. E no começo é um pouquinho difícil mesmo, pessoal, da gente ir assimilando, tá? Não fiquem assustados, não fiquem espantados. É com o tempo, com a prática, fazendo exercícios, que a gente vai vendo, putz, faz sentido, agora faz um pouquinho de sentido. Então, caso alguém tenha ficado assustado aí, não precisa se assustar não. Com o tempo a gente vai assimilando um pouquinho melhor cada um desses conceitos que são importantes. Beleza, pessoal? Isso era o conteúdo que a gente queria passar para vocês. Deixa eu comitar essa última parte aqui, ó. Parte 3, que vai estar lá para vocês também. Que aí vocês podem verificar todos os arquivos, tudo certinho. E era isso que a gente tinha para passar hoje para vocês, pessoal. Eu sei que foi uma aula um pouco extensa, com conteúdo bem pesado, que é muita coisa, né? Mas espero que vocês tenham conseguido absorver aí o conteúdo que a gente queria passar para vocês. E se forem tendo dúvidas, vão mandando lá no nosso grupo lá do Facebook, manda mensagem pra gente, que a gente, aí sempre que pode, a gente tira a dúvida de vocês. Beleza, pessoal? Bom, no mais, um bom descanso para todo mundo aí, boa noite para vocês, bom final de semana, e semana que vem estamos de novo aí. A partir de segunda-feira, com as mesmas programação, tudo padrão aí. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela atenção de todo mundo, pela contribuição. E vamos todo mundo em frente aí, que vai só ficando mais interessante agora. Beleza? Um grande abraço para vocês aí, pessoal, e até a próxima.